Bom, vamos ver derivada de funções transcendentais. Bom, para entender o que são funções transcendentais, as definições, vamos ver a função não transcendental, isto é, função polinomial. Aqui eu tenho meu f de x, né? Aqui a índice n, x elevado a n, né? Mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais, etc., a elevado a zero, né? Aqui nós temos o nosso famoso x elevado a zero, né? Esse aqui é a nossa, no caso, termo independente, né? Então esse aqui é meu termo independente, tá? Que não depende do x, né? O valor dele. Agora vamos ver. Agora, para ser função polinomial, o n tem que ser um número inteiro. Tá? Então, n inteiro positivo, né? Ou nulo. Ascensão inteiro, positivo ou nulo. Para n igual a 2, nós vimos que é a parábola, não é claro? Então, eu tenho x ao quadrado, certo? Para n igual a 1, né, eu tenho a reta. Estão lembrados? Ó, y igual, né, a x mais b. Né? No caso aqui, né, meu coeficiente A, aqui é meu x elevado a 1, né? Meu n igual a 1, tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui é meu termo independente, que é meu b. Tá? Aqui é x elevado a 1. E no caso da parábola, né, eu tenho a x2, né, mais bx mais c, né? Meu n igual a 2. Meu n igual a 0 é uma constante, né? Y igual a constante. Né? Igual a constante. Tá claro? Nós já vimos, são funções polinomiais. E nós, né, evidentemente, nós já mostramos, né, que a derivada de uma função, né, com x elevado a n, não precisa ser necessariamente polinomial, tá? Eu pego o expoente, tá vendo? N, né, vezes o coeficiente, a índice n, x elevado a n menos 1, mais, né? Agora a segunda parcela, né? Eu pego o n menos 1, multiplico pelo coeficiente, né, no caso, x elevado a n menos 1, menos 1, né? Então é x elevado a n menos 2, mais, etc., né? E o último termo, né, o meu A0 é 0, né? A derivada do A0, né, ó, d sobre dx, né, no caso, da constante A0, né, vai ser igual a 0. Então, meu último termo, né, essa derivada aqui vai ser 0. Tá claro? Bom, só relembrando, né, essa fórmula aqui, ó, né, necessariamente para função não precisa ser função polinomial, né? Só recordando, eu posso ter assim, ó, f de x, né, no caso, né, igual a x, no caso assim, ó, 3x elevado a menos 2, né? A derivada, né, vai ser igual ao expoente, né, menos 2, vezes 3, x elevado a menos 2, menos 1. Tá? Tá certo? Isso aqui vai dar menos 6, né? X elevado a menos 3. Né? Então, a derivada, tá? A derivada, né, não precisa necessariamente o n ser positivo ou zero. Tá? Aí é função não polinomial. Tá certo? Quando fugir disso aqui, ó, né, quer dizer, o n não for positivo, né, pode ser positivo, pode ser fracionário, tá? Não precisa. Aí eu tenho função transcendental. Né? Então, função transcendental é uma função o quê? Não polinomial. Claro? Aí um exemplo de função não polinomial, né, é o x elevado a menos 1, né, que é a nossa hipérbole equilátera, certo? Que é igual a 1 sobre x, tá vendo? Aqui meu expoente não é inteiro, tá? Não é inteiro, é inteiro, mas não é negativo, tá? Não é positivo pela definição de função polinomial. Bom, nós já vimos, né, várias funções não polinomiais, seno x, cosseno x, e elevado a x, por exemplo, y igual a logaritmo neperiano de x, y igual, né, a elevado a x, a elevado a x, né? Sendo a, né, uma constante, né? Sendo a igual a constante. Aqui são funções, no caso, não polinomial. Tá? No caso, né, y igual, né, a log na base b de x. Né? São funções o quê? Não polinomiais. Né? Então nós estamos interessados, né, nas derivadas, né, de funções transcendentais ou não polinomiais. Bom, se vocês recorrerem às nossas aulas sobre limite, nós já fizemos, nós não destacamos lá que era uma derivada, mas nós fizemos esse exercício aqui, ó, dado f de x igual a e elevado a x, achar esse limite aqui, nós fizemos lá. Né? Só que agora aqui nós chamamos de f' de x, né? ou
dy sobre dx, né? dy sobre dx, tá? Então essa é a minha derivada, vai dar e elevado a x, né? Só uma observação interessante, o e elevado a x, tá lembrando? O e é a base do logaritmo neperiano, tá certo? O e elevado a x é a única função cuja derivada é ela mesma, é a única. Repara, a derivada, por exemplo, do seno, também nós fizemos lá no caso do limite, a derivada do seno, né, é mais cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Se tudo for feito lá, isso aqui, ó, isso aqui, né, foi desenvolvido, né, no caso, no módulo 1, tá, sob limite. Né, limite. Isso aqui foi desenvolvido lá no módulo 1. Tá? Só que nós repetimos, nós não chamamos de derivada, nós calculamos esse limite aqui, ó, calculamos esse limite, né? Que para nós agora, né, nesse módulo 2, né, é a nossa derivada, tá claro? Então agora nós já começamos a montar, né, a nossa tabela. Você não precisa fazer todas as vezes, né, não precisa fazer limite, quando o ΔX, né, não precisa, você já usa a fórmula. E nós já vimos até o momento, tá, que a derivada de uma constante é zero, é zero. A derivada de a elevado a x elevado a n, né, é n, ó, o expoente n, vezes a constante, vezes x elevado a n menos 1. Aqui, né, meu n, né, pode ser fracionário, né, fracionário negativo, né? Negativo também. Negativo. Tá? Inteiro, pode ser inteiro, positivo, negativo, etc. E nós já vimos também, né, agora aqui, ó, que o e elevado a x é a única função, né, cuja derivada, tá vendo aqui? Cuja derivada é a própria função. A derivada do seno de x é cosseno x, a derivada do cosseno x igual a menos seno x. Certo? Vamos fazer o seguinte, tá? Só para recordar, tá? Vamos mostrar de novo a derivada, porque a derivada do seno x igual a cosseno x. Vamos mostrar, não custa nada, vou mostrar rapidamente aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá, só vamos repetir, tá? Repetir. Então é o seguinte, f de y igual a f de x igual a seno de x. Repara, vamos aplicar, né, a nossa definição, né, de f' de x, que é exatamente, né, o meu dy sobre dx, né, dy sobre dx, que é igual, né, a limite, quando ΔX tende para zero, de ΔY sobre ΔX. Claro? Bom, agora vamos lá. Então, eu vou calcular meu ΔY, ou ΔF, né? ΔY, que é exatamente meu ΔF, né? Tá? Porque Y aqui, ó, é f de x. Então, isso aqui vai ser igual a f, né, de x mais ΔX, menos f de x, no caso, né? Aqui eu tenho seno x, né? Então, isso aqui vai ser igual, né, a seno, ó, f de x mais ΔX é seno de x mais ΔX, né? Menos o seno de x. Isso aqui é igual, né? Aqui, ó, é seno, né, de A mais B, né? Então vai ser igual a seno A, no caso, né? Cosseno B, mais seno de B, cosseno de A. Certo? Só olhando ali, tá? Menos, atenção aqui, ó, aqui que é importante, ó. Menos, ó, vou colocar esse sinal aqui para aparecer aqui, ó, menos, né, o seno de x, né, que é meu f de x, tá vendo aqui, ó, menos o f de x, que é o seno x, aqui menos seno x, Agora eu vou fazer, né, ó, sempre visa primeiro isso aqui, para depois passar o limite, tá? Então vou calcular aquela fração ali, ó, no caso, ΔY sobre ΔX vai ser igual. Aqui eu vou dar o traço fração, né, sobre ΔX, tá vendo aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu tenho, né, três parcelas, né, eu vou colocar aqui, ó, mais três parcelas, né, mais
uma outra parcela, né? E a última parcela, no caso, né? Vai ser menos essa parcela aqui. Daqui é o seno x. Eu estou dividindo, né, tudo, né, pelo meu ΔX, tá vendo aqui, ó? Dividindo tudo pelo ΔX. Então eu vou ter ΔX aqui embaixo da primeira parcela, ΔX aqui e ΔX aqui. Agora eu vou repetir as parcelas ali, né? Seno de x, né, cosseno de ΔX. Aqui, seno de ΔX, no caso, né? Cosseno de x. Estou repetindo essa parcela aqui e essa parcela aqui. Agora vamos lá. Quando ΔX tende a zero, né, é só desenhar aqui, né, meu círculo trigonométrico, né? Aqui meu ângulo, atenção, meu ângulo, tá? É ΔX, tá? É ele que eu estou fazendo variar, né? Quando ΔX tende a zero, tá vendo aqui? Eu vou trazendo meu ângulo aqui para zero, Aqui é o eixo dos cossenos, né? O cosseno de zero, né, é 1. Tá? Então, quando ΔX tende a zero, agora eu vou fazer aqui, ó, limite. Quando ΔX tende a zero, vamos ver a primeira parcela aqui, ó. Primeira parcela. Eu tenho seno de x, né? Cosseno de ΔX sobre ΔX. Claro? Mais limite. Quando ΔX tende a zero, agora a segunda parcela. Seno de ΔX, né? Cosseno de x sobre ΔX, né? E a última menos, né? Limite, quando ΔX tende a zero, do seno x sobre ΔX. Então vamos lá. Cosseno x, quando x tende a zero, né? Essa parte aqui, ó, vai para 1. Então o limite é 1. E observe só, essa parcela aqui, ó, é exatamente, né, simétrica essa parcela aqui. Então elas se cancelam. Agora eu estou aplicando o limite, tá vendo? Então, eu obtive essa expressão, estou calculando o limite. Então isso aqui vai ser igual, né? Continuar, né? Restou só essa parcela aqui, ó. Limite, quando ΔX tende a zero, atenção aqui, ó, é o ΔX que está tendendo a zero, certo? Ó, aqui eu coloco aqui, ó, seno de ΔX sobre ΔX, cosseno de x, né? Isso aqui eu posso colocar até o cosseno x, ó, para fora do limite, ó, limite, só para enfatizar, né? ΔX tende a zero, né? Do seno de ΔX sobre, no caso, né? ΔX. Né? Por que eu coloquei exatamente para fora? Né? Porque é o ΔX que está variando, então o x não está variando, né? Que eu tenho o cosseno x. Então, ó, limite, quando ΔX tende a zero, do seno de ΔX sobre ΔX, tende a 1. Então isso aqui é igual, né, a cosseno de x. Nós já fizemos isso, mas só para dar ênfase, tá certo? Então a derivada, né, do seno x vai ser meu cosseno x. Uma outra forma também de você, né, olhar a derivada, olha que interessante, aqui você coloca aqui, ó, dy sobre dx. A outra forma de você olhar a derivada é assim, ó, aqui eu tenho meu operador d sobre dx, né, que ele vai atuar em alguma coisa, que alguma coisa entra aqui, entra meu y. Por exemplo, ó, aplicar o operador, vou cortar aqui, o operador, aplicar o operador d sobre dx, ó, d sobre dx, e tem a, né? Quando f de x, né, ou y, né, f de x igual a x a menos 3. Olha só. Isso aqui implica, ó, que d sobre dx. Ó. Agora eu vou entrar aqui, ó, com a minha função. Ó, x a menos 3. Está vendo aqui? Ó, né?
Eu estou aplicando d sobre dx e x igual a menos 3. Né? Então vai ser o expoente, estão lembrados? Menos 3, x elevado ao expoente, menos 1. Né? Então isso aqui vai dar menos 3, né? X elevado a menos 4. Tá claro? Então eu apliquei meu operador d sobre dx. O operador, né? Olha só a visão de operador. Né? O operador ele é neutro, ele não faz coisa alguma. A mesma coisa eu falar para vocês assim, ó, aplica o operador mais aqui. Né? Vocês vão ficar olhando, mais o quê? Né? O operador ele necessita de algo para ele atuar. Né? Se eu colocar 5 aqui e 3 aqui, a definição desse operador, né, vai dar 8. Tá claro? Se eu falar assim, ó, coloca esse operador aqui, ele realmente não faz coisa alguma, né? É o operador, ele espera para atuar, né? Então se eu colocar 10 aqui e 2 aqui, né, o operador, né, dá 5. Da mesma forma, o operador d sobre dx, né, o operador derivada, né, ele precisa da função, né, para entrar aqui, ó, para ele operar. Se aqui for seno x, ó, se eu tiver aqui, ó, d sobre dx, né? Se aqui for meu seno de x, isso aqui vai dar cosseno de x. Se eu tiver meu operador aqui, d sobre dt, né? D sobre dt. Se aqui for cosseno de t, né? Cosseno de t, isso aqui vai dar menos seno de t, né? Que a derivada do cosseno, né, é menos seno, tá? Só que em vez de x, a minha variável, no caso, né, é independente, né, vai ser o t, não tem problema. Tá claro? Então eu posso escrever assim, eu posso escrever df sobre dx, e posso olhar assim, ó, d sobre dx, né, ó, aqui de f. Tá claro? O d sobre dx é um operador que está atuando sobre f. Isso é muito importante, parece assim, né, é simples, mas é muito importante. Tá? Então nós já temos a nossa tabela. Vamos continuar com funções não transcendentais, tá certo? Nós já vimos o e elevado a x, né? O seno x, cosseno x e potências negativas do x. Né? Por exemplo, essa função aqui, ó, é uma função transcendental, que é x elevado a menos 3. Ó, menos 3, né? Eu apliquei a fórmula, né, do a x elevado a n. Claro? Então vamos continuar aqui. Vamos continuar. Vamos achar a derivada, né, no caso, do log neperiano de x. Log neperiano, né, aqui é o log, né, onde a base, né, é o e. Né? Quem é meu e? O e é aquele número, né? Limite, né, quando ΔX tende a 0, ou x tende a 0, tanto faz, de 1 mais ΔX elevado a 1 sobre ΔX. Né? Ou x, tanto faz. Interessa essa variável aqui tender a 0. Só olhar o limite, esse é o número E. Nós achamos 2,718, 28, 18. Nós trabalhamos, né? Abandona essa parte, estou trabalhando com essa parte aqui. Né? 2,718 está ótimo. Ou 2,72 também. Tá? Pode aproximar. Bom, agora vamos lá. Eu quero achar a derivada. Então vamos lá. Olha só que interessante. Olha que interessante. Agora vamos pegar aqui, né, a definição, atenção, a definição de logaritmo. Logaritmo é o expoente, não, logaritmo é o expoente. Aqui eu devo elevar a base, tá vendo aqui, ó, é elevado a y igual a x. Olha que interessante, hein? Então, aqui, né, pela definição de logaritmo, isso aqui não tem nada a ver com derivada, né? Definição de logaritmo, logaritmo é o expoente. Aqui eu devo elevar a base, não aparece a base pela convenção, né? Quando você coloca L ou coloca LN, né? Implicitamente a minha base é o E, né? Certo? Então nós vimos isso aqui. Agora, olha que interessante. Eu vou fazer isso aqui, evidentemente, né? Que eu posso escrever assim, ó, x igual, né, a E elevado a y, né? Certo? Se E elevado a y é igual a x, porque x igual a E elevado a y. Agora, olha só um ponto muito interessante. Eu vou achar a derivada, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que meu x, ó, seja a minha variável dependente, meu y independente. Tá? É como se eu tivesse assim, ó, aqui eu tenho meu y,
né? E aqui eu tenho meu x. É como se eu tivesse assim, né? X igual a E elevado a y. Tá? E nós vimos, né? Quando eu tenho, atenção aqui, ó, quando eu tenho x aqui e y aqui, né? No caso, né? A derivada em relação a x, né? No caso, né? De y, né? Vai ser a derivada em relação a x, né? De e elevado a x, que é igual a e elevado a x. É claro, nós vimos isso aqui foi visto, né? Visto. Ou sabido. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou, onde tiver x, né, eu boto o y, né? Onde tiver x aqui, eu boto o y. E onde tiver y, eu boto x. Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Dx sobre dy, olha só, dx sobre dy, né? Vai ser igual, né? No caso, a e elevado a y, né? É uma coisa lógica, né? Certo? Eu só troquei, né? Onde teve, aqui, né? O meu y, tá vendo aqui, ó? No caso, né? Eu vou ter, né, no caso, tá vendo aqui meu y, aqui vira x, né? Vira x. E aqui meu denominador não é x, ó, ele vira y. Então, dx sobre dy é e elevado a y. Ora, mas e elevado a y, olha só, não estou fazendo nada, hein? Ó, meu e elevado a y, né, é igual a x, né? É igual a x. Tá claro? Só que eu não quero dx sobre dy. Eu não quero isso aqui, ó. Eu não quero isso aqui, ó. Eu quero o inverso, eu quero assim, ó, 1 sobre dx sobre dy vai ser igual, né? Ó, eu inverti o membro esquerdo, né? Eu tenho que inverter, né, o membro direito, né? Assim, então lembrar da nossa balança, né, no matemática elementar, né? No caso de equações, por exemplo, né? Eu tenho uma balança aqui, ó, né? Tá equilibrada, né? Aqui eu tenho 8 igual a 8. Né? Ó, a balança está equilibrada. Se eu inverter, né, o que está nesse prato da balança, né, 1/8, né, o que eu tenho que fazer desse lado aqui? Ó? Inverter o que está desse lado, né, 1/8. Né? Então minha balança continua equilibrada. Os números são diferentes, mas a balança é equilibrada. O que eu fiz? Ó? Aqui eu tenho, no caso, fazendo analogia, né, eu tenho 8 igual a 8. Né, igual a 8. Se eu inverter aqui, eu tenho que inverter desse lado. Né? Então eu tenho aqui, ó, 1 sobre 8, né? Igual a 1 sobre 8. Ora, então, o inverso de dx sobre dy, né? É o quê? dy sobre dx. Né? Esse aqui é igual a 1 sobre x. Então, ó, atenção nessa outra fórmula, tá? Ó, outra fórmula, ó, f de x igual a logaritmo de x, meu f' de x, né, que é o meu dy sobre dx, né, que é f' de x, né, vai ser igual a 1 sobre x. Tá bem claro? Tá bem claro? Evidentemente, se eu tiver, por exemplo, né, f de u, né, f de u igual, eu estou mudando de propósito, logaritmo neperiano de u, no caso, né, meu f' de u, né, meu df sobre du, né, vai ser igual a 1 sobre u. Né? Só troquei o u pelo x, né? Aqui só troquei o u sobre x. Isso aqui é meu f' de u. F' de u. Claro? Então já achamos, né, a derivada de uma outra função transcendental. Né? Então, no caso, né? Agora, olha só que interessante. Depois eu vou fazer aquela tabela de novo. Eu vou repetir tudo. Tá? Nós estamos construindo aquela tabela. Não precisa fazer isso mais. Olha só que interessante. Suponha, eu vou até separar aqui, né? Ó, tá? Que eu quero o seguinte, em vez de eu ter o meu logaritmo na base E, suponha que eu tenha assim, ó, y igual a f de x, igual, ó, a logaritmo na base B de x. Né? É um caso, né, mais geral. Esse aqui é um caso particular, né? Porque isso aqui é logaritmo na base E, né? Isso aqui é a mesma coisa que logaritmo na base E de x, tá certo? Isso aqui é meu y, né? Tá claro? Aqui é um caso mais geral. Aqui eu tenho logaritmo de x, no caso na base B. Eu vou aplicar aqui, que não tem nada a ver com derivada, né? A definição de logaritmo. Logaritmo é o expoente a que eu devo elevar a base para obter um número.
Então eu tenho aqui meu x é um número, né? Isso aqui é b elevado a y. Não é fácil? Olha só, isso aqui é definição de logaritmo, né? Logaritmo, tá vendo o y aqui, ó? Log é o expoente, quer dizer, meu y é o expoente. Aqui eu devo elevar a base b para obter o número. Ora, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar em ambos os membros, né? Eu vou aplicar o logaritmo neperiano, tá? Em ambos os membros, né? O que eu fizer de um lado, né? Aqui, o que eu fizer de um lado tem que fazer do outro, né? A igualdade vai ser a mesma, né? Então vou aplicar o log, né? Ou, né, o ln, tá? Tanto faz, tá? Vou aplicar o logaritmo neperiano em ambos os membros. Então vamos lá. Logaritmo neperiano de x vai ser igual a logaritmo neperiano de b elevado a y. Certo? Ó, isso aqui eu tenho logaritmo neperiano de x, né? Igual. Qual a propriedade do logaritmo? Né? De uma potência, no caso, né? Eu vou pegar, no caso, né, a potência y, né, e vou logaritmo neperiano da base. Certo? Apliquei logaritmo em ambos os membros. Né? O log do expoente, né, de alguma coisa elevado, né, a um expoente, vai ser o expoente vezes o log da base. Agora observe só um detalhe, olha só que interessante, olha só. Aqui, né, eu vou ter, né, a minha função y igual, ó, aqui, ó, 1 sobre log neperiano de b, né? Vezes log neperiano de x. Certo? Certo. Aqui é uma constante, né? Aqui é uma constante. Ó. A constante se repete. Quanto vale dy sobre dx, né? No caso, né, do log de x, ó, dy sobre dx. Isso aqui é minha constante, né? Repete, né? 1 sobre log neperiano de b, vezes, né, d sobre dx, né, do log neperiano de x. Do log neperiano de x. Ora, o log neperiano de x, está vendo aqui? Ó, isso aqui é log neperiano de x, né? Log neperiano de x. A derivada, tá vendo? É 1 sobre x, né? Então, não tem problema. Então, isso aqui é igual, né, a 1 sobre log neperiano de b, que multiplica 1 sobre x. É claro? Então é a derivada, no caso, né, do log de x na base b. Olha que interessante, olha que interessante. Se b igual a e, olha que interessante, ó. No caso, né, o log neperiano de b, né, vai ser o log neperiano de e. Ora, quanto vale o log, né, da base na mesma base? Quanto vale? Vale 1, né? Então, se b for igual a e, né, isso aqui vale quanto? Vale 1. Então, minha derivada vai ser 1 sobre x. Tá bem claro? Tá bem claro? Bem claro. Então, vamos lá. Vamos aumentar nossa tabelinha? Vamos aumentar? Então, vamos aumentar nossa... Vamos lá, vamos aumentar nossa tabela. Aqui, eu vou escrever minha função. Aqui, a função f de x. Aqui eu vou escrever minha derivada. Que vai ser meu f' de x. Vamos lá. Constante. Função constante. Derivada vale 0. Função, no caso, né, a x elevado a n. Derivada n a x elevado a n menos 1. Certo? Vamos continuar. Isso aqui é uma função transcendental quando n for inteiro, né, e positivo. Mas n pode ser qualquer número, pode ser negativo, fracionário, que essa aqui é a minha fórmula por indução. Tá claro? Agora eu vou pegar aqui, ó, seno x. Minha derivada vai ser cosseno x. Cosseno x. Minha derivada vai ser menos seno x. E aqui nós vimos, né, logaritmo neperiano de x. Né? Minha derivada vai ser 1 sobre x. Log de x na base b. Né? Minha derivada vai ser 1 sobre log neperiano, no caso da base b, que multiplica 1 sobre x. Claro? Vamos lá. Agora eu preciso da minha função, né,
elevado a x. Atenção, não confunda A elevado a x, né, no caso, né, com x elevado a A. Isso é outra coisa, nós vamos ver isso aí depois, tá? Bem depois. Agora falta essa minha derivada, né, da função A elevado a x. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui ao lado, né? Ao lado, eu vou ter aqui, ó, y igual a f de x, que é igual a A elevado a x. Tá? A é um número qualquer, tá? Inclusive pode ser até o E. Tá? Pode ser até o E. O A é um número qualquer, 2, 5, etc. Então vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou aplicar, atenção, eu vou aplicar em ambos os membros, né, da minha balança, né, o logaritmo neperiano. Tá? Em ambos os membros da minha balança. Então, lembrar da balança? Tem uma balança aqui, né, ó, uma igualdade. Igualdade é uma balança, está equilibrada. Né? Aqui eu tenho um número, né, 10, aqui eu tenho um número 10. Se eu aplicar log aqui, né, o que eu tenho que fazer? Aplicar log aqui. Tá? Então eu tenho aqui, ó. O que eu vou fazer, no caso? Log neperiano de y, né, vai ser igual. Então eu vou colocar até a cor até amarela para ver, ó, para ver o que o log está sendo aplicado. Tá? Igual a log neperiano, no caso, né, de A elevado a x. Né? No caso de A elevado a x. Tá? Eu apliquei o ln, tá vendo, amarelo, em ambos os membros. Agora vamos ver aqui que interessante, tá, que você tem. Agora vamos aplicar uma propriedade logaritmo. Tá? Até agora não tem nada a ver com derivada, nada a ver, tá certo? Se eu aplicar logaritmo em ambos os membros, isso aqui vai ser igual, né, ao expoente x, né, vezes o log neperiano, né, vezes o log neperiano de A. Tá? Até agora, né, nada tem a ver com derivada. Eu só apliquei, por enquanto, né, as propriedades do logaritmo. É claro? Agora vamos ver o seguinte, olha só. Aqui, né, no caso, né, eu vou explicitar o meu x, tá? Então aqui eu posso explicitar meu x. Ó. X vai ser igual, no caso, né? Aqui embaixo, ó, vem o log neperiano de A. Log neperiano de A. Porque está sendo multiplicado, né? Aqui eu vejo em cruz, tá vendo? Esse é o grande truque, né? E no caso, o meu numerador, né? No caso, né, aqui eu vou colocar até 1. E meu numerador vai ser meu logaritmo neperiano de y. Claro? Está bem claro? Bom, agora observe só um detalhe. Eu vou novamente, eu vou trocar meus eixos aqui. Ó. Aqui eu tenho meu y, né, e aqui eu tenho meu x. Meu x, né, é a variável, né, dependente, meu y é independente. Tá? Eu quero achar, né, nós vimos, aqui, tá vendo aqui, ó, quando eu tenho o log, tá lembrado aqui, ó, quando eu tenho o log de x, né, a derivada é 1 sobre x, tá certo? Então, se eu tiver o log de y, a derivada em relação a x, no caso, né, a derivada em relação a y, né, vai ser 1 sobre y. Eu troco o y pelo x. Olha aqui, vou escrever aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, até vou fazer assim, é dy sobre dx, tá vendo? Tá vendo? Aqui é meu y é igual, tá vendo aqui, ó? Y igual a dy sobre dx. Eu vou trocar aqui o x pelo y, só isso, mais nada, tá? Porque aqui eu tenho y igual a log de x. Aqui eu tenho x igual a uma constante, né? Vezes o log de y. Então eu vou fazer assim, ó, dx sobre dy. Estou trocando aqui, ó, certo? Vai ser igual, a constante se repete, né? 1 sobre log de A. Aqui vou escrever o quê? 1 sobre y. Tá claro? 1 sobre y. Ora, olha que interessante. Quem é meu y? Olha só. Quem é meu y? Tá vendo aqui, ó? Meu y. Meu y é A elevado a x, né? Posso escrever aqui, ó. Igual a 1 sobre log neperiano de A, que multiplica, né, 1 sobre A elevado a x, né? A elevado a x, que é exatamente meu y aqui, ó. Meu y. Né? Vamos colocar uma cor diferente aqui? Então vamos lá, não custa nada. Aqui é meu y verde, né? Aqui é meu A elevado a x verde. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é meu A elevado a x verde. Aqui é meu y.
Ora, isso aqui é dx sobre dy, mas o que eu quero? Eu quero dy sobre dx, né? Isso que eu quero, né? Então eu vou inverter, né? Ó, vou inverter, né? Ó, dx, aliás, dy, vou fazer assim, vou fazer bem pausado, né? No caso, né? Só para ficar bem claro. Vou inverter o membro, inverter o membro, eu vou inverter, né? Meu lado esquerdo, 1 sobre dx sobre dy, né? O que eu tenho que fazer do outro lado? Ó, 1 sobre log neperiano de A, né? A elevado a x. Né? É sempre aconselhável, tá vendo aqui, ó, colocar o A elevado a x antes do log de A, para não confundir esse A com esse A aqui. Tá claro? Então vamos inverter. Ó. Isso aqui implica, né? O inverso de uma fração, eu tenho dy sobre dx. Né? O inverso de 1 sobre log neperiano de A elevado a x, então isso aqui vai ser log neperiano de A, né? No caso, né? Vou fazer primeiro o outro, tá? Eu falei, tem que fazer, é claro? Então, olha só. Vou escrever aqui, ó, A elevado a x, ó, A elevado a x, vamos lá. Primeiro escreve A elevado a x, A elevado a x, log neperiano de A, que é a minha outra fórmula da minha derivada. Então, minha derivada aqui, ó, função, né, que é dy sobre dx, né, vou até escrever aqui, ó, no caso, ó, dy sobre dx, né, dy sobre dx, não precisava, tá, porque aqui é f' de x, né, está exatamente aqui em cima, tá, eu só estou destacando, tá, isso aqui vai ser igual, no caso, né, a elevado a x, log neperiano de A. Claro? Bem claro? Então é a nossa fórmula aqui. Vou dar um exemplo, Olha só que interessante, exemplo. Né? Achar a derivada, no caso, vamos ver, achar a derivada de 3y igual, né? A 3 elevado a x. Achar a derivada. Isso aqui implica que f' de x vai ser igual, atenção aqui, ó, aqui é meu A elevado a x, tá vendo aqui, ó, meu A é 3, né, então vai ser 3 elevado a x log neperiano de 3, né, que é o log neperiano de A, claro? Tá bem claro? Bem claro isso aí, né, excelente. Nós vamos repetir muito o emprego dessas fórmulas, né, muito. Então, você não precisa, né, usar, né, toda hora, não precisa usar mais limite, né, quando ΔX tende a zero, certo? Né, de ΔF sobre ΔX. Não precisa mais, não precisa. E agora você tem as suas fórmulas, né, em que foi empregado já esse limite. Então, por isso que é interessante você memorizar essas fórmulas. Né? Você vai memorizar. De tanto repetir, você vai memorizar. O importante é saber de onde elas vêm. Claro? Então, excelente. Né?